Professor Jorge Inácio, YouTube e Gaza. A propósito disto, nós temos um telespectador, o senhor José Costa, que diz o seguinte: sei que o doutor Jorge Inácio vai comentar sobre Gaza. Semana passada enviei uma frase que penso ser apropriada para aqueles que criticam Israel. Se o Hamas entregar as armas, termina o conflito. Se Israel entregar as armas, termina Israel. Pense nisto antes de criticar Israel. Os bandidos deste filme são os radicais pertencentes a este grupo extremista e que são os verdadeiros responsáveis pela destruição do seu próprio povo. Quem assina é o nosso telespectador José Costa. Obrigado ao comentário de José. Eu quero dizer para vocês que estou surpreso e muito gratificado. Este comentário que esse telespectador se refere, de segunda-feira passada, atingiu, para quem está acostumado a esta linguagem, mais de 30 mil compartilhamentos no Facebook e está chegando a 100 mil visualizações no YouTube. Isto, em primeiro lugar, me deixa satisfeito, pessoalmente envaidecido, e também valorizando a nossa bancada do Jornal da Pampa. Isto está circulando no mundo. Recebi solicitações para autorizar colocar legendas em inglês, recebi da Alemanha e do espanhol aqui, do Uruguai. Eles querem traduzir, evidentemente que eu já autorizei, isso aqui é de domínio público. Mas vocês sabem que, em primeiro lugar, eu fiquei surpreso com a demanda de gente querendo assistir. Mas aí, claro que a gente se vê obrigado a pensar no porquê. E eu me dei conta do papel da internet. As pessoas não suportam mais, não sei esse telespectador o que pensa, mas as pessoas não suportam mais, no Brasil, esta imprensa chapa branca. Né? A gente já abre o jornal sabendo o que vão dizer, distorcendo fatos, e eu me refiro à chapa branca, que não é... Quando é ideológico, ainda bom, a pessoa tem direito de pensar, mas quando a gente sabe que isso está sendo pago para distorcer a realidade, né? Por exemplo, esta semana, agora nos últimos dias, vou dar só alguns exemplos rápidos, saiu uma notícia, saiu nas agências internacionais, de que Israel teria bombardeado uma escola da ONU onde teriam matado 18 pessoas. Isso alguma fonte palestina divulga, alguém lá da BBC, não sei, da Reuters, e põe na internet, aquilo se espalha feito uma virose. Isso não aconteceu. E vai desmentir que não aconteceu. Quem é que está preocupado com isso? Né? Por exemplo, as armas que foram encontradas em escolas da ONU em Gaza, estavam escondendo ali. O secretário-geral da ONU disse que isso é uma barbaridade. Sabe o que aconteceu? As armas foram entregues ao Hamas. Não dá para acreditar. Isso a grande mídia não dá. Por isso que eu entendo as pessoas, por exemplo, não receberem notícias do que está escrito. Esse telespectador deve estar bem informado. Mas alguém já leu os estatutos do Hamas? Alguém sabe exatamente o que eles pensam? O que eles pensam a respeito do convívio com o Estado de Israel? O que eles pensam do tratamento das mulheres? Das crianças que são doutrinadas em armas a partir dos 5 anos de idade? E isto é dito pelo filho do próprio fundador do Hamas, que escreveu um livro com esse nome, O Filho do Hamas. Esta semana, eu acho essa expressão, a não diplomático, acho que o cara pisou na bola. Vou dizer pra ti, cara do 7-1 também, eu disse, pô, os caras estão nervosos. Porque ele é um baixinho. Mas sabe de uma coisa, tá todo mundo dizendo. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel chamou o Brasil de anão diplomático. Não está sendo dito? Isso não está sendo repetido? Muito. Bom, ele disse isso, veja o que é a imprensa. Ele disse e não disse. Vou explicar para vocês por quê. O que ele disse foi o seguinte: imagine um gigante como o Brasil, econômico e culturalmente gigante, ser anão na diplomacia. Isso é a mesma coisa que chamar um país de anão? Não. Não. Mas aí pegam, tiram de contexto uma frase e começam a bater. Começam a bater, e eu lamento muito porque bate na juventude, que sabe tão pouco de uma situação tão complexa, e em seguida toma partido. Bom, e aí vem a reação brasileira, né? Terrível, mas eu sempre digo para vocês, né? Vocês esperam o quê de uma política que tem no seu comando uma pessoa como Marco Aurélio Garcia? Ninguém sabe exatamente o que ele pensa, ele sempre é uma eminência parda. Ele, na semana passada, vocês sabem por que teve essa proliferação no YouTube do meu comentário? Porque eu mostrei as crucificações do vice, o Irenê estava aqui, não é?
Eu mostrei as crucificações na Síria e perguntei, escuta, o Brasil não vai dizer nada? Agora, por exemplo, este grupo no Iraque que assumiu o poder em boa parte do país quer a mutilação genital das mulheres. Maria do Rosário, tu ouviste o que eu disse? As mulheres precisam ser, na sua genitália, castradas. Nenhuma palavra. Nenhuma palavra. Onde é que está Marco Aurélio Garcia e a política externa brasileira? Onde é que estavam neste final de semana? Neste final de semana, na ilha de Aruba, que eu tive a sorte de conhecer, um paraíso, né? Na ilha de Aruba foi preso, tu sabe quem, Marco? O chefe da inteligência da Venezuela. A Holanda entrou e foi devolvido para a Venezuela em nome de, como é que se chama, imunidade diplomática. Você sabe o que ele estava fazendo em Aruba? Protegendo um carregamento de cocaína das Farc. Agora eu quero dar um recado ao Ministério, ao Itamaraty, se tu me permites, e será a minha última frase. O tempo em televisão é curto. Você sabe que isso aqui mereceria um debate longo. Não é curto, já falasse 6 minutos. É, eu sei. Não é curto. Sabe que eu falo, parece curto, realmente. Parece curto. Quero dizer uma coisa para vocês. É fácil, Marco Aurélio Garcia, falar das crianças que morrem injustamente. É verdade, não tem que morrer criança no Oriente Médio. Mas a cocaína, da qual tu não falasse nada, não mata crianças em Gaza. Mata as nossas crianças, nossos jovens aqui no Brasil. Nenhuma palavra do governo brasileiro em relação ao narcotráfico das Farc. Na hora de levantar a bandeira de Gaza, estão todos na rua. Eu vou quarta-feira falar um pouco dessa militância da Cidade Baixa. Muito bem. Boa.